O Maurício é o nosso diretor dessa noite. E ele vai dar mais detalhes, mas eu já quero adiantar aqui. Lá atrás, tem o stand do Maurício lá atrás, com alguns livros, ok? Alguns livros com o tema do nosso congresso. O esconderijo é para os fortes. E eu liguei para ele e pedi autorização para que a gente pudesse estar usando, claro, né, o tema do livro dele em nosso congresso. E porque eu li o livro dele há um tempo atrás e achei assim fantástico. Então eu convidei para estar aqui nessa noite falando sobre esse tema e o tema do livro dele. Não tem muitas unidades, né, porque esgotou tudo, ele vai estar explicando com mais detalhes. Mas você que chegar primeiro lá, pode passar e pegar o livro. Custa R$20, gente. E nós vamos estar também abençoando a vida dele, ok? Então você passa lá no stand, pega lá atrás o livro dele, tá bom? Com o tema do nosso congresso. Não tem muitos, então os primeiros que chegar, vão pegar. Amém? Então, sem maiores delongas, Calma. Você entendeu. Então, Maurício, quero te agradecer pelo convite, você ter aceitado assim de coração, dizer para você que é uma honra de receber você aqui no nosso congresso, e que Deus possa usar a sua vida, tá? Esse tema tão maravilhoso que Deus deu para você, esse livro tão lindo que você escreveu para estar abençoando as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Assiste conosco, né? Eu quero falar umas coisas rapidinho. Primeiro é o seguinte, eu tinha explicado para o Gera, quando ele me ligou, pedindo que eu fizesse livros, Gera, tem pouquíssimos livros ali, porque, na realidade, eu não sou vendedor de livros. Essa história desse livro foi assim, uma coisa maravilhosa. Profissionalmente falando, eu sou jornalista e sou professor. Meu trabalho social é esse, né? Então, sou cristão sobre todas as coisas, sou ovelha do aprisco, gosto de falar isso em todos os lugares que eu vou, né? É porque quando Deus chama a gente, a sua profissão social ela vira meio que uma camuflagem, né? Você então, eu particularmente gosto de falar que eu não sou um professor cristão, não. Eu sou um cristão e professor. Na verdade, sou professor porque eu sou cristão. Essa é a realidade. Então, eu não sou vendedor de livros. Então, na realidade, sim, o trabalho com esses livros foi uma forma até muito legal que eu escrevi o livro. Para mim foi surpresa também, quero dizer para a igreja, porque eu tinha sido chamado para escrever para um jornal de uma cidade do interior e arrumei o material todo, né? Coloquei tudo ali perto do computador, mas de repente achei interessante isso. Isso para mim é um testemunho pessoal. Coloquei dicionário perto de mim ali, mas não escrevi foi coisa nenhuma para aquele jornal, é verdade. E a hora que eu vi, a introdução já tinha ido, maravilhoso demais, foi escrito. O título do livro, para mim, é fantástico. Fantástico. Né? Eu falo isso porque a mensagem é para mim primeiro. Eu não estou fazendo propaganda de nada aqui, não, irmãos. Já falei isso com o Gera. Eu tenho assim, Gera para mim, assim, a gente é irmão de fato, de verdade, porque vou revelar aqui. Eu conheço o Gera faz 30 anos. Essa é a verdade, né, Gera? A gente é amigo, irmãos, há muitos anos. A gente está nesse exército aí, já tem. Nossos pés já estão sujos dessa poeira aí. A caminhada tem muito tempo. Né? Então, assim, quando ele me falou, eu falei, Gera, eu vou levar a obra, vou levar o livro, para que a gente tenha a oportunidade de ler, que Deus possa abençoar a sua vida, porque assim, eu estou surpreso com tudo isso. Com relação ao nome do livro, esses dias eu achei interessante, e uma pessoa perguntou para mim assim, achei interessante essa mensagem, porque
Esconderijo não dá de gente forte, não dá de gente fraco. Mas a pessoa falou, mas esse perfil aí, esse esconderijo com E maiúsculo, porque você vai lá no Salmo 91, você percebe que a palavra esconderijo está escrito com E maiúsculo. Então, assim, aí sim está falando das mãos de Deus. Isso é muito importante a gente saber. Mas esse esconderijo é para fortes mesmo. Para fortes, né? Para pessoas como Davi, né? Diz assim, pessoas como Davi, que pecou com Batseba, mas foi um homem o suficiente para conhecer o erro e voltar para a presença de Deus. Isso é coisa para macho, né? Então, esse tipo de coisa, como Neemias, por exemplo, foi capaz de largar o serviço público dele. Ele era copeiro do rei, né? Largou tudo e falou assim: não, eu vou descer lá e vou ajudar a reconstruir o mundo de Jerusalém. Isso é coisa para macho, né? É coisa para um homem de verdade. Por isso que esconderijo é para os fortes, né? Para a pessoa que fala não para a vida de pecado. Essa é que é a essência da palavra. Eu gostaria que se colocasse de pé. A gente vai fazer nossa oração, né? Porque somos todos vasos, né? E essa visão do vaso é maravilhosa demais. Feche seus olhos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós elevamos a nossa voz em oração, dia até o teu trono. Deus, e te pedimos que o Senhor continue a fazer a obra que o Senhor se propôs a fazer. Nesta noite e neste momento, o Senhor possa nos dar a mensagem que o teu Espírito preparou para nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, venha, ó Deus, com a tua força, com o teu poder, como o Senhor mesmo diz, a tua palavra, Senhor, é como martelo que esmiuça a penha. Que o Senhor possa quebrar todo coração endurecido, que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos fortalecer com a tua força e com o teu poder. Amém? Amém. Amém. Pode sentar. Esses dias, eu dou aula numa escola cristã, e aí, eles me pediram para dar a palavra para os alunos naquele dia, porque cada dia da semana, um professor vai dar a palavra para os alunos, para todo mundo na quadra. Aí eu achei interessante que eu levei a minha Bíblia, e a Bíblia que eu uso, eu tenho Bíblias novas em casa, mas essa Bíblia me acompanha há mais de 30 anos. Então essa Bíblia aqui é mais velha que muita gente que está aí na igreja. Então ela é toda marcada. Você pega a minha Bíblia assim, você parece uma revista em quadrinhos, colorida, toda colorida. Eu escrevo do lado dela e me acompanha mesmo. Eu já escrevi na capa os versículos. Então assim, mais de 30 anos que eu a carrego comigo. Não tem nada a ver com idolatria, não. A verdade é porque quando você tem um caderno de anotações, você guarda aquilo, você sabe que você vai precisar daquilo sempre. Então as anotações estão do lado das páginas, elas me enriquecem muito, porque são experiências que eu tive com Deus. O que na verdade fortalece um homem é a experiência que você tem com Deus. O seu conhecimento de Deus é que faz você permanecer diante dele. O que fez Davi voltar para Deus é o conhecimento que ele tinha de Deus. Então, conhecimento, ele te faz, ele permite que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração, ele te lembra quando você está errado, Essa palavra diz assim, lá no Salmo 32, versículo 8:
instruir-te-ei, te ensinarei o caminho por onde devo andar, sobre as minhas vistas eu te darei conselho. É sobre as vistas, ou seja, debaixo dos olhos de Deus, né? Então essa que é a palavra. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 37. Um detalhe também, né? Essa Bíblia eu acompanho há muito tempo e quando eu comecei a usar, eu precisava desse auxiliar diante dos meus olhos, né? A letra ficou pequena, eu não sei porque a letra da Bíblia ficou pequena. Comigo tem 30 anos, a letra tem a mesma, pequena letra. No Salmo 37 ele diz assim, gente, ó, eu quero ler do verso 3 ao verso 7. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, todos nós prestássemos, né? As crianças aqui na frente também, ficassem bem quietinhas, amém? Aqui diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Desse verso, gostaria, claro, que você prestasse atenção em toda a palavra. A igreja já conhece a palavra. Nessa parte A do versículo 7, que diz assim, ó: descansa no Senhor e espera nele. Eu quero que você guarde esses dois verbos aí, o verbo descansar e o verbo esperar. Tá? Eu quero que você guarde esse verso. Então, repete comigo: descansar e esperar. Então são duas ações. A gente precisa guardar isso. O que Deus vai falar conosco essa noite, essas duas palavras são chave, tá bom? E ainda marque o Salmo 37 aí e vai para mim lá no livro de Cantares. Cantares, quero ler aqui o capítulo 4, quero ler a parte do o versículo 16, a parte A do versículo. Cantares 16, A, tá bom? Que é a primeira parte. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Mas aqui eu vou estar lendo, aí vocês vão estar. Diz assim, ó: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Agora, olha essa palavra aqui, ó: assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Bom, a gente ouve muito falar sobre o livro de Cantares, né, gente? E o livro de Salmos. E é interessante a gente dizer o seguinte, que toda a Bíblia, obviamente, de Gênesis, Apocalipse, ela é a mensagem que Deus tem para a gente. E quando aquela palavra viva, né? Ela vivifica. Cada vez que você lê, você passa por ali, você aprende uma coisa nova. Então, olha, se deixa um congresso de homens, é interessante que a gente diga o seguinte: a mensagem não é uma mensagem só para os homens. Se as esposas estivessem aqui, elas seriam abençoadas da mesma maneira. Tem como as namoradas, as irmãs ou as irmãs da igreja, qualquer delas, porque a palavra de Deus, ela não vem, quando ela é liberada, ela não vem com um biotipo masculino, né? Não, só os homens. O importante para a gente nesse momento é o seguinte: é você saber o que Deus quer falar com você e você entender que você precisa ouvir tudo da voz de Deus, né? Então, quando eu pedi a princípio que a gente guardasse os dois verbos, né? Descansar e esperar, é porque são duas ações que
que somente as pessoas que estão determinadas a serem de Deus, elas são capazes disso. Há muitos anos, um irmão em Cristo falou comigo uma coisa que achei interessante, que nesse livro, até quando estava escrevendo, eu me lembrei dessa palavra. Olha, essa palavra foi dita há mais de 20 anos, eu me lembrei dela. Ele falou assim, que quando a palavra de Deus fala que para que levantar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste, se aos seus, Deus dá enquanto dorme. Mas ele, quando ele falou naquilo, ele falou dormir mesmo, colchão, travesseiro, cobertor e tudo mais. Ele usou essa explicação para isso, naquela época, para dizer que ele não precisava de levantar cedo para trabalhar e para produzir. Mas o que Deus quis dizer com essa palavra é o quê? Você dormir é você descansar no Senhor. E isso, a mensagem do Congresso, ela fala com clareza. É sobre um esconderijo do Altíssimo. Quando você descansa em Deus, você faz aquilo que Jesus fez quando ele estava no barco e sobreveio aquela tempestade. A palavra diz em Marcos que a tempestade estava acontecendo, os ventos e as ondas estavam quase que varrendo o barco e Jesus estava dormindo. Não foi isso que estava acontecendo lá? Mas quando Jesus estava tirando, em palavras bem nossas aqui, tá bom, gente? Quando Jesus estava tirando aquela soneca, ele estava fazendo o quê? Ele estava ensinando que você deve dormir, descansar em Deus nos momentos de dificuldade. E os discípulos não entenderam aquilo. Eles não entenderam aquela mensagem. E murmuraram, dizendo, ele não está nem aí para a gente, né? Coisa feia aqui, e ele está dormindo. Mas na realidade, o que ele estava ensinando ali era o princípio básico de que um homem de Deus tem que ter. É a confiança em Deus na adversidade. Você tem que confiar. A gente tem que confiar. É o que Pedro fez, né? Quando Jesus falou, quando ele chegou e falou que ele não tinha pescado a noite inteira, ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. E Jesus falou assim, para ele poder voltar e pescar, ele falou, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Mas ele deixou bem claro, falou, estou cansado, trabalhei a noite inteira, não consegui nada, mas agora, só porque o Senhor está me mandando, eu vou fazer. Ou seja, ele diz, eu confio no que o Senhor está me dizendo. Então, você esconder em Deus, você está no esconderijo, é você confiar em Deus plenamente. Eu achei muito interessante a mensagem, porque quando eu comecei a ver sobre o Salmo 91, a mensagem que ele prega, ele deixa bem claro, fala que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele deixa bem claro, ele dirige a palavra dele a uma pessoa especial. Ele fala para quem está dentro do esconderijo. O Espírito de Deus, em momento nenhum, naquele Salmo 91, ele conversa com quem está do lado de fora. É bom que a gente saiba disso. A mensagem do Salmo 91, quero deixar bem claro aqui, isso não tem nada a ver com religiosidade.
Porque tem pessoas que chegam em casa, abrem a Bíblia no Salmo 91, deixam aberta lá e não admitem que se fecha. Mas a mensagem do Salmo, ela é muito profunda e extensa. O grupo de louvor cantou uma música aqui, né? Que fala sobre o livro de Ezequiel. Existem águas que dão no joelho, né? Nos lombos. Mas ele fala, mas tem águas mais profundas. E eu sei, é muita responsabilidade cantar isso. E não é só vocês, não. Pensei comigo, Deus, louvor afinadinho, né? Galera de instrumento tá show de bola. Aí depois de um louvor desse, é minha vez de ser usado como vaso. Falei, ó, não pode deixar quebrar, né? Porque a galera que veio aqui fazer o louvor, o pessoal, tô lá atrás, a gente, isso briguei com o Gera, né, Gera? A gente quer do métier, você vai olhando os instrumentos, né? Não tem como você esconder isso, né? Você vai olhando ali, você vai. Não é uma questão de você estar avaliando quem faz, mas você bota o ouvido na bateria, aí você vai ali, procura o contrabaixo, aí você vê que está todo mundo ali afinado, né? Aí eles cantam que existem águas mais profundas e o cara fala, e eu sei. Cadê o vocalista? Levanta a mão aí, cadê o vocalista? Os vocalistas cantaram, levanta a mão, por favor. É lenha. Lenha fala isso. Você fala que você sabe, você está querendo dizer o quê? Falando, eu tenho uma experiência pessoal com Deus. Foi isso que você falou pra gente. Mas não foi só você não, irmão. Todo mundo que cantou com você falou. E quando você fala assim, existem águas mais fundas, eu sei. Você está querendo dizer que você fez como Moisés, você foi para o monte também. Você está querendo dizer que você fez como Ezequiel, você ouviu o Espírito e foi para a água também. É assim que funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é isso aí. Ela é essa simplicidade, mas ela é ao mesmo tempo profunda. Eu, numa oportunidade, com São Pedro e Senhor, porque a simplicidade da palavra de Deus, ela chega para a gente assim. Você ouve a palavra de Deus de uma forma muito tranquila. Quando você está no esconderijo, as coisas de Deus chegam para você com muita simplicidade. Porque o Salmo 91, ele é essa conversa entre pai e filho. É bom que você saiba disso. O Salmo 91, Deus não estava com um megafone, não. O Espírito de Deus não botou um megafone para falar com todo mundo, não. Para falar quem estava do lado de dentro, quem estava do lado de fora. Deus não fez como o Rabsaque, que subiu ali no, né? E que, como rei, falou para todo mundo na época de Isaías, não. Desculpa. Deus sentou com quem ele estava conversando, o Espírito de Deus, para falar do Salmo 91, sentou na particularidade e começou a conversar assim, tete a tete. Você pode ver a mensagem lá e fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Aí ele começa a falar muitas coisas. E no meio daquele diálogo, aí ele fala sobre pessoas que estão lá fora. Ele fala, nenhum mal sucederá, praga nenhuma. Ele está falando sobre doença, sobre enfermidade, Nesse ponto, ele já estava falando sobre as pessoas que estavam onde, gente? Lá do lado de fora. Então é interessante essa mensagem. Eu cheguei uma vez no trabalho
E olha, tem muitos anos isso, eu trabalhava num banco nessa época, e eu cheguei na minha casa e fui pro porão orar. Aí orando, falando com Deus. Presta bem atenção no que eu vou dizer, porque é uma coisa assim, tão engraçada, mas tão comum, que a gente até ri quando ouve. Dobrei meu joelho ali e estou orando, falando com Deus, e de repente o Espírito de Deus falou assim, ó, comigo, olha para cima. Gente, parece loucura, mas presta atenção nessa palavra. Olha para cima. Aí eu ouvi aquela voz uma ou duas vezes na minha oração e eu parei mesmo. Estava ajoelhado e olhei. Quando eu olhei para o canto assim do porão, tinha uma teia de aranha e aquelas areias da perna grande, sabe? Ali. E Deus falou comigo claramente isso, ó, olha para aquilo. E eu fiquei olhando e falei, eu estou doido. Não pode. Mas eu fiquei olhando aquilo. Fiquei olhando. E Deus falou, olha para aquilo. E eu fiquei olhando assim, aquela teia de aranha. De repente, veio um mosquito e agarrou, até arrepio quando eu lembro dessa mensagem. Isso aconteceu há muitos anos, mas ela está viva no meu coração e na minha mente. O mosquito veio, um homem, agarrou na teia. E Deus falou comigo, olha isso. E eu fiquei olhando. Mas o mosquito, a aranha veio caminhando, o mosquito bateu asa para sair. E bateu asa para sair. E eu fiquei olhando. A aranha veio caminhando para poder pegá-lo. O mosquito fez tanto esforço de sair da teia. Aí Deus falou comigo assim, é assim que eu quero que meu servo faça. Deus falou isso comigo. Falou, olha, a hora que o inimigo armadilhar, o homem de Deus, ele não pode se aquietar. Ele tem que sair da situação. Olha que simplicidade da mensagem. Parece uma coisa idiota, não parece? Mas eu ouvi isso de Deus. Ouvi isso. Deus falou assim comigo. Agora, como que Deus te dá uma mensagem através de um mosquito? Uma teia de aranha, uma aranha? Não é engraçado? Mas Ele faz. Deus fala com você sobre qualquer coisa que Ele quer. O homem de Deus, ele tem que estar com os ouvidos aguçados. Você tem que estar com o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. Você tem que ter sensibilidade no seu espírito para você ouvir a voz de Deus, como Neemias ouviu. Você percebe lá no livro de Neemias, e para mim é uma mensagem, eu notei isso, minha Bíblia está toda anotada isso. Estava lendo o livro de Neemias, de repente o Espírito de Deus me deu uma palavra. Olha que coisa interessante. Quando Neemias, ele ainda era o copeiro do rei, ele ficou sabendo sobre os muros de Jerusalém, que a cidade estava destruída, através de alguns judeus que tinham vindo de lá. E no coração dele, o Espírito de Deus já tinha dito para ele que ele iria ser o precursor para levantar os muros de Jerusalém. Mas quem falou com Neemias mesmo, deu a notícia para Neemias, não desceu com ele. Agora imagina, eu chego para você e falo assim, aqui ó, o muro da sua casa está todo derrubado. Caiu ao muro. E rapaz, eu nem sei como é que está a situação lá na sua casa, sua família não. Eu estou de férias.
Posso pegar um carrinho e ajudar o cara a construir o mundo dele. Te dou a notícia. E como diz a galera aí, meio vaso. Mas a mesma palavra que fala que Neemias tomou frente para construir o muro de Jerusalém, diz que Deus levantou ourives, né? A galera lá que mexia com ouro na época foram muitos homens que estavam ali para reconstruir o muro de Jerusalém, mas quem deu o recado não foi. Então, a notícia, a palavra que Deus quer dizer para a gente, ela vem com sutilidade. Ela vem com sutilidade, assim, bem sutileza, muita sutileza. Gente, Deus ele fala com você assim. Olha para você ver sobre os rios que nascem no trono de Deus. Deus conversa com você assim, sobre as coisas que você vive cotidianamente. Olha, a mensagem de vocês. Fala sobre o esconderijo, fala a sombra do Altíssimo. Porque, gente, esse calor que está fazendo em Belo Horizonte esses dias, você dá tudo por uma sombra de uma árvore. Então, vamos combinar aqui, né? Vamos combinar, né? Você está esperando um ônibus, você vai para debaixo da sombra, ó. É nisso que está a mensagem de Deus sobre a sombra do Altíssimo, gente. A sombra refresca. Essas coisas pequenininhas que a gente tem que captar, entender, aprender sobre a palavra de Deus. É isso. Deus fala sobre árvore, fala sobre semente, sobre terra. Só na minha casa a gente tem uma roça aqui em Garapé. O Gira conhece essa história de lá, né, Gira? A gente já, uns anos atrás, a gente estava tudo na mocidade, ia para lá. E aí, minha mãe faleceu e eu fiquei tomando conta lá. Não entendia nada de plantação. Nada. Não entendia. Mas eu sou um cara de Deus. Eu tenho que acreditar no que Jesus diz lá em João 15. Fala, ó, sem mim nada podeis fazer. Mas Filipenses 4,13 fala o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. E eu entendo o que Jesus disse, só. Nada é nada mesmo. Não adianta você achar que você pode. A galera está tocando aqui na frente, ó, tem que orar. Porque se você não orar, não adianta. Você vai tocar, você vai cantar, mas a unção não vai chegar. É fato, isso é verdade. Pode ensaiar aqui, ó, o resto do ano, a vida inteira. Mas a unção não chega lá. Se você não tiver vida com Deus, já era. Eu estou falando o que eu sei. Eu sou levita também. Eu sei o que é pagar preço, dobrar o joelho, orar e pedir a Deus para a unção chegar lá e aqui. É assim que funciona, não tem outro jeito. Ah, eu sou bom. Toca essa música aí de corda salteada. Ah, fulano, não precisa ensaiar não, eu já conheço todos os acordes. Já vi coisas que vocês nem imaginam. Já vi gente boa de instrumento, que na hora do vamos ver mesmo, não sabe, ele nem sabe o que aconteceu até hoje. Não achava o tom. Não achava o tom, não. Lá na roça, eu, sem saber mexer com aquilo, eu fui orar, né? Porque a gente quer de Deus, homens, a gente tem que recorrer ao que Jesus disse, entender isso de fato, ó.
sem mim nada podeis fazer. Nada, nada é nada mesmo. Nada. Orei para Deus, me dá sabedoria para mexer com ela. Ele tinha um sonho. Sonhei assim que a terra estava seca, mas seca mesmo, seca. Mas tinha uma parte da terra, tinha um pedaço de plástico, como se fosse assim, para eu passar para falar assim com mais desenvoltura, como se fosse esses sacos de ração de cachorro, você coloca vazio. E naquele sonho, a terra seca, eu fui levantar. Na hora que eu levantei assim, o plástico, debaixo do plástico, a terra estava boa. Tinha ali umas minhocas e tal. E a gente entende que os agrônomos, eles dizem que a terra onde tem as minhocas são terras boas. E eu fui entender, então o que eu teria que fazer aqui naquele lugar? Para lidar com aquela terra ali. Então Deus, Ele se ocupa das mínimas necessidades da gente. Ele se ocupa disso. Ele é um Deus perfeito. Ele é Senhor absoluto. Só que a gente, como nós, os homens no sentido literal da palavra, a gente é turbulento. Né? Na minha época de mocidade, isso aqui que eu estou vendo aqui, ó, será uma dificuldade. Essa turma de homens reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus. Difícil demais. Aí no culto de senhoras, aquele tanto de senhoras lá, tudo orando pelos maridos. Verdade? Os caras não iam na igreja. Eu, ora por mim. Estava cansado do serviço. O homem, ele tem uma tendência natural, principalmente isso é cultural, viu? E essa maldição, olha, fala assim para você, essa maldição não está sobre a minha vida. Porque o homem brasileiro, mais particularmente, ele tem uma mania. Ele não ora pelas coisas que ele quer. Ele não vai à igreja, ele pede as mulheres para orar por eles. Vocês podem observar. Isso não é novidade, não. Se você tirar como base o que aconteceu ali com Gideão, saíram 32 mil homens do arraial. Por que saíram só 32 mil? Porque só. Quantas pessoas tinham ali naquela época? Porque antes foi dito que foi embora 32 mil, porque alguns não saíram porque estavam recém-casados, outros não, eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu pessoal. Não foi, saíram 32 mil. Os filisteus eram muito mais que isso. Mas no meio do caminho, 22 mil voltaram. Por quê? Porque beberam, assim, na primeira prova, olha a prova simples que Deus deu. Falou com o Gideão, leva os caras para a beira da água lá. Assim, gente, a simplicidade é essa. O diálogo de Deus com o homem é assim, é simples assim. A gente às vezes, Senhor, e de lá, né? Igual que o pessoal aqui da apresentação, aquela posta. Né? E a gente acha que Deus só conversa daquele jeito com a gente. Nada. Deus te chama assim, vem cá. Falou, Gideão, leva os caras lá para a beira da água, vamos ver o que vai dar. Aí levou os caras para a beira da água. O pessoal estava na guerra. O que eles fizeram? Eles literalmente mergulharam de cabeça. Esqueceram de vigiar a própria vida. Aí Deus falou, isso aí não serve.
22 mil que voltaram. Quem é medroso aqui? Quem é 22 mil? Quando perguntou quem era medroso, voltou 22 mil. Mas sobrou 10 mil. 10 mil sobraram. Aí levou os caras para a água. Por que os caras beberem água? Vigiando não. Achou que esqueceram que estavam na guerra. Era mais importante a sede que estavam nela, o cansaço. Né? De repente alguns perguntam assim, onde tem uma rede aqui? Não, cara. Pois tem, olha. Onde que arranja um sorvete, uma água de fogo aqui nesse negócio aqui? Deus falou assim, ó. Esses 9.700 aí, você pode tirar fora. Aqueles 300 ali que beberam água, levaram a mão à água assim, gente, ó. Bebendo. E olhando na linha do horizonte para ver se o inimigo vinha. Deus falou, ó, esse que eu quero comigo. Porque eles estão tomando água, mas ao mesmo tempo estão preocupados com o quê? Com a guerra. Isso aqui é homem de Deus. É isso aí. Vigiar em todo tempo. Eclesiastes 9:8 fala assim, ó. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. É escrito lá. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, sua roupa tem que estar sempre branca, e jamais falte o óleo. O que é o óleo, gente? A unção do Espírito. E jamais falte a unção de Deus sobre a sua vida. Isso é ser homem de Deus. Os símbolos Deus usa para falar com você cotidianamente. Estou vendo aqui alguns homens aqui casados, né? Aliança na mão aí. E essa aliança significa o quê? De onde que veio essa aliança? Por que ela é de ouro? É de Deus. É bíblico. O ouro não enferruja. Aliança é o que, gente? É algo, é um símbolo sem princípio e sem fim. É de Deus. Você botou aliança no dedo aí e falou, aí, o que é isso? Eu botei aliança porque o pastor me mandou. Não, todo mundo em casa e bota aliança. Não. Aliança significa o quê? Ligação. Tem uma explicação essa aliança aí. Você está falando, ó, isso aí não é só uma brincadeira aqui, uma brincadeira séria, né? Isso aí não é só para você falar para a mulherada, ó, sou casado e não dá em cima de mim, não. Não é ver isso. Você está querendo dizer o seguinte, ó, eu tenho um compromisso. E a aliança de Deus é um compromisso. Por isso, ela não tem nem princípio nem fim. A simbologia, ela foi feita para você observar e ver o que é de Deus ali. Estou vendo esses dois ali, ó. Esses dois são parentes? Aquele rapaz deitado no ombro do irmão ali. O que vocês são? Pai e filho. Gente, fica do jeito que vocês estão aí. Olha aquela cena lá. Pode ficar de pé, levanta, fica do jeito que vocês estão. Olha aquela cena. O que é aquilo ali, gente? Nós estamos falando de descanso. É o filho de verdade. Vocês podem achar que isso é brincadeira, mas isso, quando você está com o seu ouvido bem atinado no Deus diz, você entende que o filho, ele descansa no pai. É simples assim. Cara, é tranquilo isso. Isso é coisa. Você pergunta assim, você vê o cara andando, é engraçado, porque ele me manda igualzinho o pai dele. Quem já viu essa experiência? Já tem essa experiência?
experiência? Levanta a mão. É engraçado, esse cara aí comigo anda igual o pai. Gente, isso é o DNA. E a palavra de Deus fala sobre isso. Fala sobre isso. O filho parece com o pai. Aleluia. Não foi isso lá que Pedro. Por que Pedro teve problema? O cara falou, você fala igual ele, senhor. Não foi isso? Ela falou, você é um dele, você fala igualzinho a ele. É normal. Você é DNA. E quando você é de Deus, você exala as características de Deus. É assim. Você vê o filho, o pai do filho. Você vê. Gente, isso é de Deus. Por que quando você vai fazer um exame de DNA, o cara fala, quer saber se esse cara é filho daquele homem lá? Aí você faz o exame de DNA. É, sim, é seu filho mesmo. Aqui, no sangue. Foi comprovado onde? No sangue. Gente, tudo isso é de Deus. Amém. Você tem que entender. A gente tem que entender o que é o DNA. O próprio Deus falou assim, ó, é o seguinte. Lá em Gênesis falou assim, ó, façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. É claro, se você é de Deus, você tem que parecer com Deus mesmo. Foi isso que Jesus quis ensinar para os discípulos naquele barco. Falou, ó, vou ensinar para vocês um esquema aqui. Peitou, o pau estava quebrando, e ele dormindo. Eu escrevo nesse livro, acho muito legal. Depois que escrevi, publiquei o livro, estava lendo essas coisas, falei, gente, eu, Maurício, eu já li esse livro umas 5 ou 6 vezes, gente, ou mais que isso. Toda vez que eu leio esse livro, eu marco ele lá. Você vê? Diante de Deus, estou falando com vocês, irmãos, como homens de Deus, diante do Espírito. Quando eu vi, eu falei, gente, interessante isso. Eu escrevo lá que Jesus estava dormindo lá no barco, com colchão, travesseiro e tudo. Porque os caras chegaram e falaram, a onda está aqui, qual vai derrubar a gente? Eu vou, homens pequenos. Na realidade, o que Jesus estava ensinando, que ele falou, descansa no Senhor, espera nele. Olha o verso que eu falei no princípio, descansar e esperar. Ser de Deus é uma peculiaridade, viu, gente? Tem nada a ver com pertencer à igreja A, B ou C. Ser de Deus é você pertencer ao corpo de Cristo. Você ser ovelha do rebanho, no rebanho. Você não pode ser também ovelha fora do rebanho. Você tem que ser ovelha onde? No rebanho. Você tem que estar ali. Ver o que Deus está querendo falar com você. Mas tem outra coisa também. Agora vou fazer o tempo dessa Bíblia uma mensagem. Porque você chega no corpo de Cristo, você é recebido, os irmãos te abraçam, mas você tem que crescer também, né? É isso que a palavra de Deus diz. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que crescer. Você pode ficar crente, não. Acho que Deus não fala sobre cristão, não. Tem que crescer. Tem que ler a palavra, conhecer o que está ali, tomar a responsabilidade de ser um homem de Deus, conduzir sua casa. O que Josué disse?
Isso aqui, ó. Eu e a minha casa. Mas antes de falar a minha casa, quem ele falou, gente? Eu. Primeiro ele falou, eu e a minha casa. Ele falou, a minha casa e eu. Ele falou, eu e a minha casa. Ou seja, ó, se a minha casa não quiser ir, eu vou. Você tem que tomar a responsabilidade de ser homem de Deus. Foi o que Caleb e Josué fizeram. Quando os espias foram lá espiar Jericó, temeram. Ô, gente, espera aí, velho. Estão brincando? Vamos lá, vamos resolver essa parada. Tomaram para si a responsabilidade de serem de Deus. Amém? Amém. É o que nós temos que fazer. Tomar a responsabilidade de ser de Deus, crescer. Cresce em Cristo. Começa a falar de Deus. Falar para as pessoas, mas antes de você falar para as pessoas, fala para si mesmo. Sabia que Davi pregou para ele mesmo? Davi pregava para si mesmo. Como? Lá no Salmo 42, ele fala: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ele fala: espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele pregou para o próprio coração. Davi pregou para o próprio coração. E por que a gente não faz isso? Nós temos que pregar para o nosso próprio coração. Falou, peraí, cara, o que você está pegando aqui? O que está acontecendo? Você está duvidando? Não, vamos lá, ué. Deus é Senhor sobre a nossa vida, vamos resolver. Se você tem certeza que Ele está ouvindo, bota a mão em cima dele. Vamos resolver a nossa parada. Pregar para você mesmo. Vivenciar a palavra. Permitir que o rio de Deus chegue até você, né? E só para finalizar, quando Deus falou assim, ó, com o povo dele, para atravessar o Rio Jordão, mas a arca à frente, o que é a arca à frente? É a palavra de Deus, o Senhor no controle de tudo. Aí,